Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje quero conversar com vocês, fazendo a resenha desse livro da Lígia Fagundes Telles, As Meninas, tá? É um livro muito famoso, acredito que seja o livro mais famoso dela, e não sei por que não funcionou para mim. Aguardem aí já já. Bom, gente, o que dizer desse livro, né? Em primeiro lugar, eu quero contar para vocês o porquê que eu escolhi esse livro para ser lido no nosso grupo, Nossa Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, porque é o livro mais famoso da nossa querida Lígia Fagundes Telles. Segundo, a gente tinha lido Ciranda de Pedra aqui no grupo, gostamos muito. E antes disso, eu li Antes do Baile Verde, que é um livro de contos dela, maravilhoso. Então, eu vim para essa leitura, eu nem procurei resenha, eu não procurei nada. Eu gosto muito de ir para as leituras assim, meio que no escuro, entendeu? Para que eu forme a minha própria opinião. Bom, então eu vim para essa leitura assim, né? Como quem não quer nada, é um calhamacinho, como vocês podem ver. Ele é um livro, em primeiro lugar, escrito de uma maneira diferente, tá? Ele é todo contado, digamos assim, eu entendi dessa maneira, por essas três meninas, tá? Então, olha só como é que ele é. Ele não tem parágrafos, bem dizer, tá? Ele tem um ou outro diálogo. Então, ele se torna um livro um tanto cansativo logo de cara, por essa razão. Mas isso não é razão para não se gostar do livro. Mesmo porque Saramago também escreve do jeito dele, né? Escrevia do jeito dele, sem pontuação, sem parágrafo. E a gente acaba, pelo menos aconteceu comigo, você tem aquele estranhamento e você vai aos poucos entrando na história que você nem liga, que não tem separação, não tem vírgula, não tem nada. Não é o caso desse aqui, tá? Esse aqui, você vai lendo e as personagens são três moças, três universitárias que vivem num pensionato de freiras em plenos anos 70, tá? No Brasil. É época de ditadura, é época em que havia censura de tudo, censura na TV, censura no cinema, censura de livros. E o que acontece? A Lígia, ela quis colocar um pouco dessa política no livro. Então, foi um ato de extrema coragem dela. Porque, assim, a princípio, você olha, as meninas, num romance, passou batido pelos, digamos, por aqueles que verificavam se podia existir esse livro ou não, vocês estão entendendo? Pela censura, né? E justamente por isso, por parecer um livro simples. E é um livro simples. Conta a história dessas três meninas universitárias, moças, né? Cada uma do seu jeito, cada uma estudando um tipo de assunto, né? E só que assim, as três são extremamente diferentes uma da outra. Então, você vai aos poucos, você vai pegando quem é que está falando. Elas se sobrepõem, as narradoras se sobrepõem. Então, fica um pouco complicado. Com o tempo, você vai meio que pegando o ritmo. Mas, eu achei assim, é uma história, assim, não me encantou, vamos dizer. Não é aquele livro que você pega e fala, ai, eu vou acordar de madrugada para ler, que nem acontece comigo normalmente. Esse não. Esse eu larguei, voltei, sabe? É um livro chato, vamos dizer a verdade. É chato. É uma história chata, entendeu? Porque assim, parece que não acontece nada, né? A Ana Clara é a mais bonita de todas, né? E ela também é a mais despudorada, digamos assim, né? Ela tem muitos amantes, ela se droga. Então, é assim, é aquela coisa muito, para a época,
era muito chocante. Eu sei porque eu vivi essa época, né? Em 1970 eu tinha 10 anos de idade. Então, eu era ainda uma pré-adolescente. Naquele tempo, a gente não existia pré-adolescência, a gente era criança mesmo, entendeu? Em 73, quando esse livro foi publicado, eu tinha 13 anos, eu era uma criança ainda, eu ainda brincava. Então, é muito diferente do que é hoje. Hoje, uma menina de 13 anos é uma mulher, é uma moça, né? Então, por aí vocês veem o quanto foi chocante para a época esse livro, tá? Eu imagino os pais e mães que leram esse livro na época jamais deixariam uma filha de 16, 17 anos ler. Eu acredito que não. Mas enfim, tinha essa parte toda sexual ligada mais à Ana Clara. Tinha a Lia, a outra das meninas, que ela era meio ligada à esquerda, revolucionária, meio guerrilheira, digamos assim. Tinha um namorado que estava preso. Enfim, a Lígia, ela foi colocando esses detalhes que é para a gente se situar no que acontecia na época. Compreendem? Bom, e por último tínhamos a Lorena. A Lorena era, entre aspas, a mais normal de todas. Era filha de uma família mais abastada, ela tinha o que ela queria, né? Ela estudava, era a única das três que estudava, porque as outras duas haviam trancado as matrículas. Então, ela é aquela que levava a sério o que realmente estava fazendo. E ela, ao mesmo tempo, sofria de ver as amigas nesse estado. Ana Clara vivia drogada, jogada, com alucinações, até que acaba grávida. Ou seja, é aquilo que acontecia realmente com as meninas que não tinham orientação, melhor orientação, eu não sei o que acontecia. Depois a gente fica sabendo, né, que ela parece que não tinha ninguém, né, assim, que se preocupasse com ela, com a Ana Clara. A Lia, ela tinha os pais, o pai era alemão, né, o nome dela era Lia de Mello Schultz, e a mãe era baiana. E ela era, pela descrição, uma moça grande, grandona, porque a Lorena chamava ela de Leão. Eu até achei interessante, porque eu costumo chamar a minha cachorra Nina, porque ela é grandona, de Ninão. Me lembrou bastante a minha cachorra. Mas enfim. E aí vai transcorrendo. E praticamente não acontece nada, sabe? É aquela coisa. Uma hora são os namorados da Ana Clara, outra hora é a Leão falando da guerrilha, de fugir daqui, de lá, e que ela quer sair do Brasil. E outra hora é a Lorena com os sonhos dela, ela está apaixonada por um cara casado, mas ela continua virgem, ela fica naqueles sonhos. Tem os rapazes que gostam dela, mas ela não tá muito afim, enfim. Sinceramente, o livro é isso, gente. No final, não vou contar o final. No final é que acontece algo com uma das três e que as outras duas vão ter que lidar com isso, tá? Só. O livro é só isso. A mensagem que a Lígia quis passar, na minha opinião, foi justamente com esse pano de fundo de meninas num pensionato, mostrar o lado da ditadura. Tanto que tem uma cena, não é uma cena, a Lia conta o que contaram para ela sobre tortura. É uma parte realmente chocante, tá? É uma parte desse tamanhinho, assim, chocante no livro. Mas é isso. Assim, eu esperava muito mais desse livro, muito mais. Eu sei, vocês podem me crucificar se quiserem, que muita gente ama esse livro de paixão, muita gente acha que é uma obra-prima e tal. Para mim, não é. Prefiro 1000 vezes Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra, para mim, é uma obra-prima. Antes do Baile Verde, é uma obra-prima. Vamos ver o pôr do sol, o conto, é uma obra-prima. Há muita diferença entre uns e o outro, tá? Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de colocar o positivo aqui e comentar, tá? Eu vou adorar saber as opiniões de todos. Um beijo, tchau!